Como é bom ver uma história que se permite ser o que é, sem precisar ficar pedindo desculpas ou se autodepreciar o tempo todo, né? Que não tem vergonha de parecer ingênua, de parecer bobinha, em um mundo em que muitas obras acabam se escondendo por trás de um monte de camadas de ironia. Às vezes, a coisa mais radical a se fazer é simplesmente se importar e ser gentil. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vim falar de filme de super-herói, mais especificamente do filme Superman, dirigido pelo James Gunn, um novo filme aí no universo da DC e uma nova versão do Super-Homem nos cinemas. Eu já quero adiantar aqui pra vocês que eu gostei muito do filme, gostei muito dessa nova versão do Superman, eu acho que eu tava precisando ver esse filme, e eu já queria saber aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tô gravando esse vídeo aqui depois da estreia, então muitos de vocês já devem ter assistido, mas mesmo assim eu quero preservar um pouquinho a questão dos spoilers aqui. Eu não vou trazer grandes spoilers da história, vou falar de coisas mais gerais do filme, talvez eu comente alguns personagens ou núcleos específicos, mas sem contar como é o final, ou assim, resumo daquelas cenas mais impactantes, nem nada assim. Podem ficar tranquilos, se você ainda não viu o filme, tá tudo bem ver esse vídeo aqui, qualquer coisa eu aviso se for ter algum spoiler maior. E pessoal dos comentários, se você for falar de algum spoiler, alguma coisa muito importante aí da trama, só deixa um avisinho de que tem spoiler pra não estragar a experiência do colega, beleza? Mas então, eu vou contar pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei tanto assim no filme, só que eu já quero destacar aqui o que eu falei lá no começo, né? Eu acho que uma das grandes vantagens desse novo Superman é que ele é um filme genuíno, ele é um filme que não finge ser outra coisa que não o que ele é. Ele não tem vergonha de ser um filme de super-herói e não tem vergonha de ser um filme do Superman, que é um tipo muito específico de super-herói que eu sinto que nesses últimos anos, nessas últimas décadas talvez, não tava lá muito em voga nos grandes filmes, nos grandes universos cinematográficos. É impossível evitar essa comparação com o principal Superman recente que a gente teve no cinema, que é o Superman vivido pelo Henry Cavill nos filmes do Zack Snyder, mas eu acho que a gente pode ir muito além dessa comparação. Eu acho que ela é o menos interessante, talvez, que eu tenha pra falar sobre esse filme. Então vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. Aliás, antes de continuar o assunto, deixa eu mostrar uma coisa rapidinho. Vocês separaram na cor da minha blusa hoje? Essa é a wingsuit da Insider, que vocês já me viram usando antes, mas agora eu tenho ela nessa cor azul, que, sério, virou minha favorita. Ela tem esse caimento bem minimalista, esse tecido que tem uma textura aqui por fora e por dentro, gente. Como é que eu descrevo pra vocês? Parece tipo um abraço, mas um abraço chique, sabe? É o tipo de peça que combina com tudo. Eu tô usando pra gravar agora, mas eu já usei pra sair, pra ir pra estreia, pra ficar em casa fazendo nada. Inclusive, esses dias eu tirei um tempinho off, eu desliguei as notificações do celular, coloquei uma playlist tranquila. E tem feito frio em São Paulo, né? Então eu passei o dia com a minha wingsuit e um cobertorzinho no sofá. Aí pronto, modo offline ativado com sucesso. E tem várias outras peças da Insider que são perfeitas pra esse momento de desconexão ou pra usar no home office, tipo a Tech T-shirt long sleeve ou a Skin Cropped. E é claro que tem desconto pra quem tá aqui no canal, né? Se você usar o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você garante 15% de desconto no site da Insider. O link tá aqui na descrição e com ele o cupom já vai direto pro seu carrinho. Muito obrigada, Insider, por me deixar confortável até pra não fazer nada. Gente, que filme gostoso de assistir que é esse Superman do James Gunn. Foi um filme que do começo ao fim eu senti que eu tinha vontade de sorrir, sabe? Lógico, tem os seus momentos emocionantes e aí eu não fiquei sorrindo o tempo todo, gargalhando o tempo todo, mas é um filme que, em geral, me deu vontade de sorrir, não só porque ele tem os seus momentos engraçados, os seus momentos fofos, mas porque eu acho que ele é um filme que genuinamente passa essa sensação de positividade, de otimismo, mas sem ser daquele jeito que é excessivo, que enjoa, que às vezes é tão otimista, tão positivo que acaba até tendo o efeito contrário e deixando a gente meio cético, né? Não é o caso desse filme, eu acho que ele é otimista na medida e sem ter vergonha de ser otimista, que é o que eu falei lá no começo do vídeo, né? É um filme que ele não esconde o que ele é, ele não tenta ser outra coisa. Essa é uma batalha pessoal que eu tenho aqui no canal, eu já falei algumas vezes em outros vídeos sobre como existem algumas obras que simplesmente têm vergonha de ser filme de boneco, de ser filme de super-herói, de ser uma história infantil, e tentam adicionar elementos que supostamente tornariam essa história mais madura, menos ingênua e mais, entre muitas aspas, realista, só pra tentar conseguir um pouco mais de aceitação do público, sem entender que muitas vezes o que faz o público ter interesse nessas histórias é que elas não são iguaizinhas a tudo que a gente vê por aí, elas têm o seu diferencial. E quando você tenta abafar esse diferencial
diferencial, você tenta sufocar esse diferencial pra você deixar essa história com uma roupagem que talvez seja mais aceitável pro público atual, você acaba matando uma parte daquilo que torna ela especial de verdade. Eu falei sobre isso mais recentemente, se eu não me engano, em 2 vídeos sobre séries da Netflix. Os 2 são sobre séries da Netflix, mas um é sobre o remake live action de Avatar: A Lenda de Aang e o outro é sobre o remake live action de One Piece. Um deles, o de One Piece, abraça muito do que é sincero nessa história. Abraça o humor, a galhofa, os elementos que seriam considerados ridículos ou não muito realistas, enquanto a outra adaptação tenta o tempo todo se vender como uma versão que é mais feita para adultos, colocando mais cenas de combate, violência, coisas mais darkzeira, várias coisas sacrificadas em prol de um suposto realismo que tem que existir nesse tipo de história por algum motivo que eles acham que tem que ter. E aí quando você vai ver o resultado, o que a gente tem é uma história que não só sufoca o que tornava especial o original, como também acaba não atingindo essa tão almejada maturidade, essa tão almejada versão realista que vai ressoar com todo mundo e não vai parecer tão infantil. Eu não lembro exatamente o que eu falei no vídeo 100%, mas a minha impressão dessa história é que ela acaba sendo muito mais infantil em alguns momentos do que a animação, na forma que ela aborda os temas e tal. Vejam lá o vídeo, esse vídeo aqui não é sobre isso, mas é só pra dizer que já é um assunto que eu trouxe aqui no canal. E por que eu tô falando desse assunto num vídeo sobre Superman? Porque pra mim, esse Superman do James Gunn não só é um filme que não tem a vergonha de ser o que é, como ele também discute exatamente esse princípio. Ele discute essa impressão externa que as pessoas poderiam ter desse tipo de história, de ingenuidade, de parecer algo bobo, feliz e alegre, que não tem a ver com a vida real, sendo que na verdade, em um mundo em que o padrão acaba sendo fechar a cara, ser sarcástico, fazer ironia, não falar o que realmente sente e desconfiar de todo mundo, talvez a pessoa realmente subversiva não recorra a esse tipo de coisa, seja quem simplesmente fala de uma forma direta e sente de uma forma direta. Uma pessoa que vê algo errado acontecendo e abre a boca pra dizer que aquilo tá errado, que fala sobre seus sentimentos de uma forma direta, que demonstra o seu afeto de uma forma direta, que mesmo ao ouvir uma acusação de que age como uma pessoa ingênua, vai reconhecer aquilo e dizer, sim, talvez eu seja assim mesmo, mas quem disse que isso é uma coisa ruim? Quando eu falo dessa suposta pessoa, eu tô falando do Superman ou do Clark Kent vivido pelo David Corenswet, que é exatamente isso, ele não é uma pessoa ingênua porque ele simplesmente é uma pessoa ingênua. Na verdade, eu acho que ele não é ingênuo, ele é chamado de ingênuo, mas ele é alguém que, sabendo que o mundo é cínico, que o mundo se esconde por trás dessas camadas de sarcasmo e conspiração, ele vai reconhecer isso tudo e vai escolher ser genuíno e gentil no meio disso tudo. E isso pra mim é muito bacana, porque não só torna esse personagem extremamente interessante, como também proporciona esse diálogo com tudo que a gente tem ao redor, né? Essas coisas que eu falei lá atrás sobre as próprias obras terem essa vergonha de parecerem ingênuas ou infantis, ou saírem de um suposto realismo, sendo que elas estão lidando com super-heróis, ficção científica, superpoderes e todo tipo de coisa, esse receio existe na cultura pop atual como um todo. Então, quando o filme conversa sobre isso dentro da sua história, na minha opinião, ele também dialoga com tudo que tá ao redor. Ele também dialoga com o estado atual dos filmes de super-heróis. E quando a gente pensa em filmes de super-heróis, muitas vezes a gente cai naquele negócio do filme ficar se autodepreciando o tempo todo. Hoje em dia isso tá um pouquinho menos, talvez, mas era um padrão no universo cinematográfico da Marvel, por exemplo, de você ter aquelas piadinhas de mas eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu só atiro arco e flecha. We're fighting an army of robots. And I have a bow and arrow. None of this makes sense. E esse, obviamente, é só um exemplo, mas é o tipo de coisa que acontecia o tempo todo. Os filmes, eles precisavam dizer pro público que, olha só, você acha isso meio ridículo, meio infantil, mas a gente sabe, a gente também acha meio ridículo e meio infantil. Tá tudo bem, a gente é cúmplice aqui, ó, piscadinha, piscadinha. Language. Wait a second. No one else is going to deal with the fact that Cap just said language? Porque existia essa suposta necessidade de provar que, sim, não é só pra criancinha, não é só de gibizinho. E esse filme de agora do Superman, apesar dele ter, sim, muitas piadas, se eu não me engano, nenhuma delas é depreciando a própria história ou a natureza supostamente infantil dela. Ele é um filme extremamente bem-humorado, e não numa medida Guardiões da Galáxia, ou até, se for pra comparar com outro filme do James Gunn da DC, com o filme do Esquadrão Suicida dele, que eu gosto muito, inclusive, do Esquadrão Suicida do James Gunn. Ele é um filme que tem aquele humor bem besta, muitas vezes até meio
aleatório, que é um tipo de humor que eu gosto, tá, pessoal? Mas ele é um filme bem focado no humor. O Superman já não é tanto assim, na minha opinião. Ele é um filme que tem sim esse tipo de humor pincelado ali no meio, mas é isso, ele é pincelado, ele não é um filme super de humor. Ele é o filme do Superman, por acaso tem aí umas piadinhas do James Gunn jogadas ali no meio e que eu acho bacanas. E uma coisa que me deixou muito feliz ao ver esse filme, tava rolando desde os trailers, já dava pra imaginar que seria assim, mas ver ali na tela mesmo foi muito bacana. Ele é um filme colorido, ele é um filme cheio de cor. As cores são saturadas, elas são bonitas. É um filme que não tem aquela camada cinza, aquela coisa lavada que muitas vezes a gente vê nos blockbusters atuais, inclusive em vários filmes de herói, mas não só. Eu queria até linkar 2 vídeos aqui na descrição sobre isso, só pra não entrar tanto assim nessa parte das cores, mas tem um vídeo um pouquinho mais antigo do Patrick Williams que ele fala justamente por que os filmes da Marvel têm essa aparência, e ele fala da Marvel, mas dá pra aplicar em vários outros filmes blockbusters, desses filmes grandes de Hollywood. Vale muito a pena dar uma olhada porque ele fala de como o processo pra gravar acaba afetando e também algumas decisões de pós-produção, né? E depois tem um vídeo um pouco mais recente da Mina Lê falando sobre Wicked, que é um filme que foi um pouco criticado por causa das suas cores, porque elas também são bastante lavadas. Apesar dele ser um dos blockbusters mais coloridos que a gente teve em Hollywood nos últimos tempos, ele ainda poderia ser muito mais colorido. Boa parte até do que reverberou na cultura pop do filme tem a ver com as cores verde e rosa, né? Então é bem estranho até que essas cores não tenham tanto destaque quanto poderiam ter no filme. Mas tudo isso acaba sendo, de certa forma, um fenômeno do nosso tempo. Os filmes estão meio lavados, assim, pelo menos esses filmes maiores, né? Eu sei que tem vários exemplos de filmes que têm tratamentos de cor maravilhosos, que são fáceis de enxergar, que tem aquelas cores lindas e tudo mais. Eu sei disso. Tô falando, assim, numa tendência geral. E quando a gente compara com geral, Wicked é, assim, super colorido, tá? Mas a gente tem essa tendência aí em muito da indústria. E os filmes de super-herói estão inclusos nisso. Por isso eu acho muito bacana que o filme do Super-Homem seja um filme colorido. Além de colorido, ele é um filme em que dá pra você ver as coisas que estão acontecendo com bastante facilidade, principalmente as batalhas. Isso é uma coisa que às vezes pecam bastante nesses filmes de ação, incluindo os filmes de super-herói, de ter muitos cortes no meio dos movimentos das cenas de ação, aquela coisa que a câmera treme e vira de lado, e você não sabe muito bem o que tá acontecendo porque tá tudo meio embolado ali. Além, é claro, de iluminação e diversas outras decisões que são tomadas ali naquele processo e tornam as cenas de ação meio qualquer coisa, sabe? No caso de Superman, eu acho que foi o oposto disso. Em praticamente todas as cenas de ação e de combate, fica bem claro tudo o que tá acontecendo ali. Não é algo que é difícil de identificar. E todas essas cenas são bem diferentes umas das outras, o que também deixa o filme um pouco mais dinâmico, sabe? Tem algumas cenas que eu gostaria de destacar, mas eu não quero também trazer muitos spoilers aqui, tá? Então eu vou trazer aqui 2 pontos que eu achei mais ou menos nas cenas de combate. Tem uma que eu acho até que aparece no trailer, que é quando o Superman dá um soco em alguém e os dentes saem voando assim pra perto da tela em câmera lenta. É legal, mas assim, ok. Eu acho que entra na vibe do filme, eu não acho que destoa muito, mas eu olhei e pensei, ah tá, isso aqui parece que eles tentaram muito, sabe, nesse caso. Não é um grande problema assim, eu só achei que na hora ficou meio estranho, tá? Não sei, comentem aqui o que vocês acharam. E tem uma outra cena um pouquinho mais ali pro final do filme, que não envolve necessariamente um combate, mas é uma cena de ação, e que eu achei que ficou um pouquinho exagerada a forma que ela foi dirigida, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que talvez isso seja eu procurando pelo em ovo, sabe? Porque na hora que eu tava assistindo eu achei legal, eu tô tentando meio que encontrar alguns defeitos pra falar pra vocês, porque eu realmente não acho que isso sejam, baita pontos negativos. Não, são só umas coisas que eu achei, putz, isso aqui talvez tenha sido um pouquinho exagerado, mas é a mesma coisa que eu falei das piadas mais pro começo do vídeo. Tem algumas piadas que eu acho que ele vai um pouquinho a mais do que precisava, e aí fica, tá, parou. Mas meio que na hora que eu senti, tá, parou, foi a última vez que teve essa piada. Então talvez ele só tenha dado, sei lá, um passo além do tom. Se fosse um pouquinho mais do que isso, já seria meio ruim, mas ele quase passou, porém ficou ok. Eu sinto que tem isso com alguns desses momentos das cenas de ação também. Por outro lado, tem alguns detalhezinhos das cenas de ação que eu vi alguns comentários na internet super criticando, e aí eu já tenho que discordar. Por exemplo, eu vi um vídeo de uma pessoa aparentemente falando sério, espero que ela não estivesse falando sério, mas assim, muita gente concordando nos comentários também, que não fazia sentido o Super-Homem segurar um prédio porque o prédio iria cair ao redor dele, e então o filme não respeita, não sei o quê. Gente, assim, calma também, né? Eu acho que a gente tem que se desapegar um pouco de certas coisas. Eu não sou nenhuma especialista em edificações, então eu não sei se
dependendo da forma que ele pega o prédio, ele pega ali na estrutura de um jeito que não desmorona, mas cara, isso é o de menos. Eu acho que a gente tá muito acostumado a essa tendência de que os filmes têm que ficar se explicando o tempo todo e ficar justificando as coisas o tempo todo e tentando entrar nessa coisa supostamente realista, sendo que a gente tá falando de um personagem que a justificativa para as pessoas não descobrirem que a identidade secreta dele é o Clark Kent é que os óculos têm um tipo de poder lá específico que faz elas não perceberem que o rosto dele é o mesmo. Cara, isso não faz sentido também, entendeu? Eu acho que é uma explicação ridícula. E eu tô falando que é ridículo não pra menosprezar o filme, mas porque, cara, muitas das explicações que a gente vê de história em quadrinhos são explicações meio ridículas mesmo, porque são coisas que não existem e são feitas pra histórias que são absurdas em muito da sua essência. E eu acho que quando a gente vai ver um tipo de história como esse, a gente também tem que ir de coração aberto pra ver o que essa história vai apresentar pra gente. E olha quem tá falando isso, tá? Eu sou muito chata com isso. Eu sou aquela pessoa que fica pegando no pé da verossimilhança, que o universo tem que ser consistente com ele mesmo, que se você apresenta uma coisa de um jeito, tem que ter um motivo pra você contradizer essa coisa lá na frente. Eu sou essa pessoa, eu sou chata, entendeu? Mas quando eu vi um momento tipo esse, do Superman segurando o prédio lá e o prédio não desmoronando em volta dele, eu só olhei e pensei, cara, ele deve ter conseguido pegar com a super força dele, com uma delicadeza suficiente pra ele não chegar já empurrando o prédio com uma força contrária e acabar quebrando todas as pedras ali do prédio. Eu acho que ele deve ter algum jeito de pegar lá que funcione. Na hora eu nem fiquei raciocinando muito sobre isso, eu só pensei, cara, ele é o Superman, ele tem super força, ele tem super velocidade, ele é um cara que já fez isso várias vezes, então ele deve saber segurar o prédio de um jeito lá otimizado que funciona. E eu não acho que o filme precisa parar pra ficar me explicando por que ele consegue ou não, sabe? Porque o filme também depende da boa vontade de quem assiste pra ele funcionar, né? Eu fiz um vídeo na Autópsia Game of Thrones, que é a minha série ali sobre por que as últimas temporadas de Game of Thrones resultaram naquele final e tudo mais. E tem um episódio, se eu não me engano é o terceiro episódio da Autópsia, que eu falo sobre o contrato. Que basicamente qualquer obra de ficção que a gente assiste tem dois lados da mesma moeda, né? Um dos lados é o de quem escreveu, quem produziu aquela obra, que vai tentar fazer uma obra que seja coerente na sua parte interna, que ela tenha uma lógica interna que funcione e que seja verossímil, ou seja, dentro daquele universo ali essas coisas fazem sentido. Ou seja, o Superman voa, dentro daquele universo faz sentido, tem uma explicação para ele conseguir voar. Ele consegue se curar, existe uma explicação dentro daquele universo. Ele precisa da luz ali do sol amarelo para conseguir se recuperar, para conseguir os seus poderes, conseguir lutar. O Superman tem fraqueza contra a Kryptonita, naquele universo tem um motivo para ele ter a fraqueza contra a Kryptonita. Todas essas coisas ali dentro daquele universo. Então ele tem que fazer sentido dentro dali. Então isso é a responsabilidade de quem faz aquela obra. Mas existe a nossa responsabilidade também como público, que é o nosso lado do contrato, que é a suspensão da descrença, que é basicamente, assim, resumindo muito, a nossa disposição a acreditar no que tá sendo apresentado pra gente. A nossa disposição a assistir aquilo com boa vontade, basicamente. E não ficar o tempo todo questionando como aquilo não faz sentido. Porque muita coisa não vai fazer tanto sentido mesmo se a gente ficar analisando cada detalhe com essa falta de boa vontade. Eu acho até que esse tipo de postura em relação a determinados filmes é o que faz parcialmente que aconteça esse fenômeno que eu critiquei no começo do vídeo, de tantos filmes de super-herói, filmes de fantasia e tudo mais, acabarem se autodepreciando o tempo todo e dizer que aquilo é ridículo pra tentar meio que apelar pra esse público que vai assistir com má vontade, que vai assistir falando que aquilo é ridículo mesmo. Então esses filmes, essas séries, eles já se adiantam àquilo e falam, não, isso é ridículo mesmo, a gente sabe que não faz sentido. O Gavião Arqueiro vai lá falar que ele não devia estar ali no meio daqueles super-heróis tão poderosos porque ele só atira umas flechinhas. Só que, cara, você vai ver uma história dessas e ela vai ter, sim, as suas coisas que não fazem tanto sentido ali na realidade. E se ela não se contradiz tanto na mesma história, eu acho que não tem por que ficar pegando esses detalhes, sabe? Porque essa não é a proposta dela. Se fosse assim, esse prédio o Superman segurou, e aí ele foi tentar segurar outro prédio 10 minutos depois, da mesma forma, e aquele desmoronou e foi uma grande tragédia, e isso é uma trama importante pra história, realmente temos que ver isso aí, porque essa história tá se contradizendo internamente. Mas sei lá, essa é só minha opinião, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes se apegam a detalhes que assim não fazem a menor diferença e acabam deixando de lado o que o filme realmente tá querendo apresentar pro público. Que esse mesmo Superman foi lá e segurou o prédio pra que uma pessoa, uma única pessoa que tava lá, não tava conseguindo fugir, pudesse ser salva. Que ele para no meio de uma luta pra sair assim voando pra salvar um esquilo. Que ele lembra o nome das pessoas que ele encontra na rua. Aquele vendedor de comida que deu uma vez, tempos atrás, uma comidinha grátis ali pra ele, ele lembra o nome do cara.
cara, esses são os detalhes que eu acho que são realmente importantes num filme desse tipo, sabe? E eu acho bacana que ele parece ter sido feito pra não se importar com esse tipo de comentáriozinho mesmo, porque, cara, é isso, tá lá, se você vai acreditar ou não, se você vai duvidar ou não, o filme não vai responder esse tipo de questionamento, sabe? Muito raramente ele vai responder uma coisa ou outra, mas em geral ele tá focado em contar a sua própria história, que inclusive eu acho muito bacana de dizer também, não é uma história de origem. Isso eu achei muito legal nesse filme novo do Superman, porque a gente já viu muitas histórias de origem nesses últimos anos. Inclusive já teve uma história de origem do Superman, feita pelo Zack Snyder mais recentemente, assim, né, faz mais de 10 anos, mas ainda nesse século. E é lógico que tem várias outras versões, algumas delas consagradas, como os filmes do Richard Donner, né, com Christopher Reeve, mas teve várias versões do Superman nessas últimas décadas. Tem o Superman ali jovem de Smallville, tem Superman e Lois, tem Minhas Aventuras com o Superman, que é uma animação mais recente. Tem um monte de exemplos de histórias do Superman fora dos quadrinhos também. Mesmo se a gente não for contar todos os quadrinhos, todos os filmes, todas as obras mais recentes de adaptação, eu acho que dá pra dizer sem nenhum medo que o Superman, se não é o super-herói mais conhecido de todos os tempos, é pelo menos um top 3 ali. Mas eu acredito que ele seja aquele super-herói que qualquer pessoa que você perguntar vai conseguir identificar, sabe? Eu sei que as coisas mudaram muito com a popularidade do universo cinematográfico da Marvel e tudo, mas se você chegasse pra qualquer pessoa no meio da rua e perguntasse assim, mostrasse uma foto, a pessoa talvez identificasse, sei lá, o Homem-Aranha, o Batman, o Superman, Mulher Maravilha, mas não muito além disso, né? Eu acho que o Superman tá sim nesses super-heróis mais conhecidos que qualquer pessoa que não manja nada de quadrinhos vai conhecer mais ou menos. E isso também envolve, eu imagino, a maioria das pessoas saber que o Superman é um cara que veio do planeta Krypton, que ele tem a fraqueza contra a Kryptonita. As pessoas sabem muitos dos superpoderes do Superman, sabem que ele foi criado entre os humanos, que ele é o Clark Kent, que trabalha como repórter. Assim, muitas das informações sobre a origem do Superman são cultura pop. A pessoa não precisa ser uma especialista em Superman pra saber mais ou menos como é a origem dele. E por isso eu acho que é um grande acerto esse filme não se preocupar tanto em contar essa origem em ordem cronológica, em contar pra gente como que o Clark chegou na Terra. Mas não se enganem, esse filme trata disso, ele vai falar sim da origem do Superman. Então não é também que o filme tá achando que você vai pegar só contexto externo pra tentar inferir de onde vem o Superman, tentar entender essa história sem te dar informações pra isso. Pelo contrário, ele te dá muitas informações, mas elas são colocadas de uma forma que eu acho muito mais interessante, que é ali dentro da trama, com relevância pro que o Clark vai decidir sobre a vida dele, por que significa ser o Superman, o que significa ele ser kryptoniano e ter sido criado por terráqueos. É isso que importa nessa história, e não de contar, não, porque aí chegou a cápsula e aí os pais encontraram e aí eles criaram. Isso já tá ali na nossa história de uma forma contextual dentro do próprio filme, tá? Não tô nem falando das informações externas que as pessoas que vão assistir esse filme têm. Mas então a gente não precisa ficar a primeira parte toda do filme contando dessa origem do Clark. Não é isso que a gente vai fazer. O filme já começa mostrando pra gente que o Superman já se revelou há alguns anos pra Terra, que ele já tá ali combatendo os vilões, que ele acabou de perder sua primeira batalha. E é com isso que a gente vai lidar agora. A gente já começa com esse herói que tá estabelecido, com as relações dele mais ou menos se estabelecendo ali também. Ele já tá trabalhando no Planeta Diário, ele já tem um relacionamento com a Lois Lane, mas eles ainda estão tentando entender como que é esse relacionamento. Então eu acho que ele tá num ponto muito interessante ali da história do Clark Kent e do Superman. E eu gosto muito disso porque me dá essa impressão de que você tá lendo uma história quase que fechadinha numa HQ mesmo. Você pegou aquela HQ, ela vai ter aquela trama específica ali e ela vai acabar naquela edição, mas isso não quer dizer que ela não possa se conectar com coisas que vieram antes, depois, ou até coisas laterais, por exemplo, outras equipes de super-heróis que existem nesse mesmo universo. Mas o legal mesmo pra mim é que apesar de poder ter todas essas conexões, essa história existe ali naquele capítulo específico, naquele gibi específico. E esse é um filme que funciona dessa forma pra mim. Ele tem essa história muito específica dele, que sim, pode ter conexões com outras coisas, a gente sabe que existe todo esse plano, e sim, esse filme abre muita margem pra isso, mas o foco dele não é isso. E eu acho isso essencial, cara. Ele é um filme que existe dentro desse universo, mas ele é esse filme. Ele não é a propaganda do próximo filme. Ele não é o capítulo 1 dos próximos 10 filmes. Ele é o filme do Superman, essa aventura específica. E eu gostei muito dessa decisão, porque se a gente tá nesse momento aí de fadiga de super-heróis, as pessoas não estão tanto afim de fazer lição de casa pra conseguir entender um filme ou uma série, pô, esse é um filme que você não precisa ter feito lição de casa nenhuma pra assistir. E não é só porque ele é tecnicamente o primeiro filme desse grande universo, porque tem sim relação com algumas outras obras aí do audiovisual da DC que já saíram. Ele tem sim algumas referências e sim, ele planta várias
várias sementes desse universo compartilhado. Mas se você quiser ver só esse e depois não ver nenhum outro filme da DC, cara, você vai provavelmente se divertir assistindo esse. O filme tem um vilão espetacular com o Nicholas Hoult vivendo o Lex Luthor, que é esse cara que também é um vilão super icônico do Superman. Provavelmente as pessoas que não acompanham muito vão saber que existe o Lex Luthor, que é o careca e tudo mais. Mas assim, o filme faz um baita trabalho de já mostrar ele como esse cara que é estabelecido como um hater do Superman. A gente consegue pegar muito bem a personalidade do Lex Luthor, a motivação dele, que é uma motivação mesquinha, porque ele é uma pessoa mesquinha, ele é uma pessoa invejosa. E eu gostei muito da forma como o Nicholas Hoult viveu esse personagem, porque ele consegue ser extremamente cínico. Nossa, quando ele faz uma cara de sonso, dá uma baita raiva, mas também tem os momentos em que ele tá se sentindo confiante, vitorioso, e você vê toda aquela empáfia na cara dele. Também tem os momentos em que ele explode, que ele sente essa inveja e ele parece quase que uma criança mimada. O Nicholas Hoult tem um alcance muito bom, eu gosto dele desde a época de Skins, e tem sido muito bom ver todo tipo de papel que ele tá fazendo. Ele tá realmente com bastante trabalho, e eu acho que ele tem ido bem em praticamente tudo que eu vi, assim. Acho que o último filme com ele que eu tinha visto foi o Nosferatu, e ele também foi incrível em Nosferatu. Então, realmente, pra mim, a presença dele foi um dos pontos altos de Superman. Eu acho que ele arrasou como Lex Luthor. É um personagem que é muito legal, que é muito interessante, mas eu acho que ele conseguiu deixar mais interessante ainda. E tirando ele, a gente tem os dois protagonistas do filme, né? A gente tem o David Corenswet como Super-Homem e tem também a Rachel Brosnahan como Lois Lane. O David Corenswet eu gostei como Superman e como Clark Kent. Eu acho bem legal a diferença ali entre esses dois personagens, na postura, no olhar, ele consegue trazer isso bem. Eu acho que só tem alguns momentos em que ele precisa falar de uma forma exaltada, e é importante ele falar de uma forma exaltada, e eu sinto que ele não conseguiu transmitir isso muito bem, sabe? Ele só meio que levanta a voz, mas o rosto dele não parece que tá tão exaltado assim. E tudo bem, assim, não são muitos os momentos em que isso tem que acontecer, né? Em geral, ele é um personagem muito doce, muito gentil, com atitudes inspiradoras, e eu acho que ele consegue trazer isso bem. E aqui talvez caiba uma comparação do David Corenswet com o Henry Cavill, mas eu acho até um pouco injusto fazer essa comparação, porque não é necessariamente que um faz o Superman melhor que o outro, mas sim que um tava sendo dirigido pra fazer o Superman de um jeito diferente do outro, assim, muito diferente. Tanto o roteiro desses filmes é completamente diferente na forma que ele apresenta o personagem, como a direção vai definir a forma que eles têm que interpretar esse personagem. E é por isso que eu acho super injusto, porque o personagem interpretado pelo Henry Cavill é essencialmente diferente do personagem interpretado pelo David Corenswet. Não tem nem comparação assim direito, sabe? O Superman dos filmes do Zack Snyder é meio que um deus muito superior, assim, quase que impassível, e tem sim seus momentos em que ele vai se emocionar um pouco mais, mas em geral ele é esse cara que ele é distante. E o do David Corenswet é um humano. Ele é um kryptoniano humano, e muito do filme vai tratar disso. Então ele tem que ter as emoções humanas. Ele é esse cara, ele é o Clark Kent, entendeu? E eu acho que ele tem muito mais oportunidade de parecer um cara bacana pro público, sabe? Então realmente entre eles dois eu acho que não existe uma comparação. Se a gente for fazer uma comparação, tem que ser entre os dois personagens e a forma que cada filme decidiu trazer esses personagens, porque aí sim é completamente diferente. E talvez dê pra gente fazer uma comparação em outro vídeo, se vocês quiserem, pra esse não ficar tão longo. E até porque não é esse o objetivo, né? Ficar só comparando com o Snyderverse ou com as outras versões. Dá pra fazer um vídeo só disso, se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Mas enfim, eu gostei do David Corenswet como Superman. Eu acho que do trio principal, talvez ele seja com menos destaque, mas assim, eu acho que dentro desse papel ele ficou bem bacana. Então curti bastante. E faltou aí do trio de headliners a Lois Lane, né? A Rachel Brosnahan, que é uma atriz incrível, assim, ela em Marvelous Mrs. Maisel e tudo que ela faz basicamente, ela vai muito bem. Como Lois Lane, eu acho que, assim, também não é que tem muitos desafios, né? Eu acho que é uma personagem super bacana e também, assim, se a gente for comparar personagens e tudo mais, a versão da Amy Adams da Lois Lane e essa versão de agora são água e vinho. São versões completamente diferentes da personagem, mas, de novo, eu acho que isso tem muito a ver também da forma que foi escrito, foi dirigido. Não acho que seja culpa da Amy Adams que a personagem dela é daquele jeito, entendeu? Mas, sem dúvidas, aqui a gente tem uma versão de Lois Lane que tem muito mais a ver com a forma que eu imagino uma Lois Lane. De novo, isso não necessariamente é responsabilidade da Rachel Brosnahan. Eu acho que ela interpretou super bem o que foi dado pra ela, né? Mas eu acho que a personagem foi escrita aqui, foi dirigida aqui de uma forma que eu imagino muito mais, que é uma pessoa mais questionadora, uma jornalista que é realmente uma repórter e que faz perguntas difíceis e que tem formas diferentes de falar com as pessoas quando ela tá no privado, quando ela tá fazendo reportagem, quando ela tá ali entre amigos da redação. É bem legal ver essa dinâmica. Eu gostei muito, inclusive já vou falar mais sobre isso, sobre a parte da redação, mas eu queria destacar aqui que eu gostei muito também da química entre a Rachel Brosnahan e o David Corenswet. Eu acho que eles conseguiram convencer muito bem que esses dois
dois personagens têm um envolvimento romântico, e é muito fofo ver a Lois e o Clark no filme. Eu acho que é um filme que é muito romântico em vários dos seus momentos, e eu acho que isso deixa ele mais interessante também. Talvez tenha pessoas que não gostem muito, mas é muito fofo ver o Superman apaixonado e como isso também faz ele repensar várias coisas. Ah, incrível. Enfim, queria falar da parte de redação, da parte de jornalismo. Esse é um filme que fala bastante, ele dá muito mais destaque do que eu imaginaria pra parte do jornalismo. Pra quem não sabe, o Superman, quando ele não está ali, né, de Superman, ele é o Clark Kent, ele é um cara criado ali pelos fazendeiros e tudo mais, e ele trabalha em Metrópolis, no Planeta Diário, que é esse grande jornal, e isso é uma coisa que é muito clássica do Super-Homem como um todo, né? E lá nesse jornal também trabalha a Lois Lane, tem o Jimmy Olsen, que é um personagem que, imagina, foi cortado aí da última versão do Superman praticamente, né? Costuma ser um pouquinho mais alívio cômico. Tem também o editor deles, que eu não me lembro muito bem o nome, eu acho que é Perry White, mas enfim, tem toda a equipe ali do Planeta Diário, e essa equipe tá no filme, e você tem alguns momentos ali dentro da redação, essa coisa bem legal de discutir, pô, fulano pegou a matéria de capa, ah, mas seu texto é muito ruim, ah, mas e aí, se você consegue essa entrevista, por que eu não consigo? E eu gostei da forma que eles apresentaram. É lógico, né, gente? Assim, disclaimer pra quem tá aqui no canal pela primeira vez, eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista de formação, eu já trabalhei em redação de jornal, hoje em dia eu já não trabalho mais com isso, mas assim, eu gosto muito de ver como filmes e séries representam redações de jornal, e é lógico que muitas das coisas vão ser distorcidas, não vão fazer sentido, nunca vai ser super realista, o que não tem problema, tá? Mas eu achei bem legal a dinâmica que foi apresentada da equipe do Planeta Diário. Eu acho que se é pra representar num filme tipo esse, tem que ser desse jeitinho mesmo, ficou bem bacana. Eu queria até mais momentos deles. Se eu não me engano, tinha saído uma notícia de que talvez fosse ter uma série do Jimmy Olsen, mas eu também não sei se eu quero, entendeu? Eu acho que eu queria um pouquinho mais, talvez, dentro desse filme, mas o que teve já foi bem bacana. E além da dinâmica das pessoas que trabalham na redação, eu acho que tem uma discussão bem legal também sobre o que é fazer jornalismo, sobre ética jornalística. E é uma discussão que tem logo no começo da história e que eu achei muito boa, porque ela tem umas camadinhas, assim, sabe? Não vou necessariamente dizer o conteúdo e a importância dessa conversa naquele momento, mas assim, é uma conversa entre o Clark e a Lois sobre como funcionam entrevistas e o que é dito em off ou em on. Assim, explicação muito rápida. Off é tipo off record. Então, basicamente, você fala uma coisa que o jornalista não pode gravar, não pode publicar, você tá meio que dizendo isso por fora. E isso é uma prática muito comum no jornalismo. Às vezes você tem uma fonte que não pode se comprometer com uma declaração. Não pode dizer, por exemplo, eu sei que fulano fez esse ato corrupto aqui. Você pode indicar pro jornalista que tem isso, mas você não vai botar seu nome ali, sabe? Isso é muito comum no jornalismo, isso acontece bastante. Então tem toda essa discussão do que é on record, o que é off record, o que alguém pode dizer como entrevistado, o que deve dizer como entrevistado. Também como que o repórter, um repórter de verdade, que não seja chapa branca, tem que se portar naquele momento, que tem que fazer perguntas difíceis, desconfortáveis, tem que entender o entrevistado, mas também não pode deixar passar uma coisa que foi dita e que tá errada. E é legal porque essa conversa entre os dois, além de falar sobre jornalismo, também discute outros assuntos. Tem algumas camadas lá, isso envolve o relacionamento deles, envolve o papel do Superman no mundo, envolve decisões morais, questionamentos morais e até uma questão de nuance. Isso eu achei bem legal também, porque tem uma coisa que eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre jornalismo e tudo mais, que às vezes vai ter uma matéria dizendo fulano é acusado de crime tal, e aí as pessoas vão citar falando, mas é óbvio, todo mundo sabia disso, que absurdo vocês não dizerem isso antes. Só que não dá pro jornalista sair acusando alguém antes de ter apurado isso, assim, pelo menos no papel não dá pra você fazer isso, né? Eu sei que tem irregularidades e tal, mas assim, a princípio não daria pra fazer. Então o jornalista, a princípio, ele tem que se distanciar um pouco, ele não pode sair interpretando os fatos e sim dar os fatos ali pro leitor ler e se informar. Eu sei que esse é só o comecinho da discussão, tem toda uma discussão sobre objetividade jornalística ser uma ilusão, que não dá pra você atingir isso de verdade e tudo mais, mas eu acho que isso seria meio que a etapa 2, sabe? A etapa 1 tá nessa conversa da Lois com o Clark. É uma conversa sobre o que é moral, o que é legal, o que é notícia, o que não é. E eu achei muito interessante essa ser uma das primeiras discussões que a gente vê entre esses dois personagens, porque em outros filmes talvez pudesse ser uma discussão super rasa, só sobre os sentimentos deles, ou só sobre determinadas atitudes de Superman, ou sobre alguma outra coisa, mas assim, talvez não sobre 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, como é esse diálogo. Eu achei bem bacana, pra mim é um dos melhores diálogos do filme, e é muito legal que ele envolva uma coisa que eu gosto tanto de discutir, que eu gosto tanto de acompanhar, mas por incrível que pareça, não é a única coisa bacana sobre jornalismo que tem no filme. Tem vários outros momentinhos, assim, várias outras discussões, e aí é isso. É um filme de super-herói, ele não vai necessariamente fazer ali tudo 100%, mas eu gostei, eu achei bem legal. Ele vai falar sobre outros tipos de prática jornalística, vai falar sobre jornalismo declaratório, vai falar sobre escândalos fabricados,
sobre a galera que só reproduz informações que foram jogadas sem necessariamente questionar a origem dessas informações e o motivo pelo qual elas estão sendo vazadas ou repassadas. E também vai falar sobre a opinião pública e como essa opinião pode sim ser manipulada ou pode mudar de uma forma muito rápida. E aí eu acho que esse é um ótimo gancho para entrar na discussão sobre o que teve logo antes da estreia de Superman, que talvez também seja uma discussão meio fabricada, né? Então eu não quero passar muito tempo nisso. Mas teve aquele discurso de, então o Superman é woke, porque o James Gunn falou que o Superman é um imigrante. Porque, gente, sim, é meio que ele é um imigrante mesmo. Um imigrante interplanetário, sim, mas toda a imagem do Super-Homem é sim desse cara que veio de fora e ele foi criado entre os americanos, ele se tornou um humano, né, na sua criação e tudo mais, mas ele sempre é visto como alguém diferente e ele tem que decidir o seu caminho sendo alguém diferente e visto como diferente. Isso é algo super básico, mas é lógico que já tem, né, aquele print da Fox News escrevendo super woke pra falar do filme por causa dessa fala do James Gunn. E eu acho que isso é tão besta, gente, assim, é uma discussão tão besta, porque é óbvio que o Superman é desse jeito, é óbvio que a mensagem dele é uma mensagem de gentileza, de inspiração, uma mensagem positiva, de coragem, mas aparentemente ele ser um imigrante, que ele sempre foi, se torna uma questão. Sendo que nos próprios filmes do Zack Snyder, que costumam ser defendidos até, às vezes, pela galera que fala que é contra a tal da cultura woke, que, assim, é outro grande fantasma, né? Mas a gente pode fazer outro vídeo sobre isso se vocês quiserem. Mas nos próprios filmes do Zack Snyder, o Superman também acabava sendo visto como alguém que as pessoas não confiavam muito por ser de fora, por ser esse alienígena, né? Esse alien. Inclusive, alien, que pra gente, né, é meio que ET e tudo mais, mas também existe esse significado de algo que é externo. O alienígena é alienígena porque ele vem de fora da Terra, mas isso também pode ser usado pra falar de alguém de fora do país, tanto que nos Estados Unidos, às vezes, eles falam illegal aliens, não pra falar que são alienígenas de fora da Terra, mas sim pra falar de pessoas que são de outros países que eles consideram ilegais no seu território, sabe? Então tá ali em várias versões do Superman, não só nessa, e não é nem subtexto, tá ali na nossa cara. Mas é sempre muito engraçado ver a galera ficando maluca com esse tipo de coisa que, assim, cara, não tem mais nada pra se preocupar, vai se preocupar que o Superman é meio que o que ele sempre foi. Tem um outro elemento do filme que acabou repercutindo bastante na nossa vida real, que eu não quero detalhar muito pra não dar spoilers, mas ele basicamente tem algumas coisas que podem ser lidas como analogias a coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no momento de hoje. E aí tem pessoas que viram o filme e estão falando, porque o James Gunn está criticando determinado país, não sei o que, não sei o que lá. Se vocês quiserem, a gente pode discutir isso com spoilers e detalhes e tudo mais em outro vídeo, mas eu já queria trazer uma coisa aqui, que é do próprio filme do Superman, que é essa discussão do que é certo e errado quando você tá lidando com uma coisa que é obviamente errada. Tem um vídeo que eu tava vendo um tempo atrás, que eu não sei se eu vou encontrar o link, mas eu vou tentar deixar linkado aqui na descrição, que ele fala sobre como em determinados tipos muito específicos de situação, às vezes nuance demais é uma coisa ruim. E olha que eu sou uma pessoa que eu sou a campeã da nuance, né? Eu gosto de ficar falando, gente, 880 não é legal, a gente tem que entender as coisas, tem que olhar a complexidade. Eu sou essa pessoa, né? Então por que eu estaria dizendo que nuance pode ser ruim? Calma. Tem lá no vídeo e tudo mais, eu vou achar pra deixar linkado aqui, mas resumindo muito, uma das mensagens é, tem situações que quando você olha, quando você bate o olho, você sabe que tem algo errado ali. Você sabe que por mais que possam existir nuances, tem coisas que são absolutamente injustificáveis. Tem coisas que você simplesmente tem que dizer, isso aqui não dá. O restante do contexto a gente pode ver depois, a gente pode lidar, a gente pode tentar entender e ver todas essas nuances, mas quando a gente tem algo muito errado acontecendo que a gente pode impedir se a gente simplesmente falar não, isso não pode acontecer, é errado a gente ficar pensando, não, mas peraí, é complicado, a gente não sei, sabe, porque tem não sei o que lá. Não, cara, tem algo muito errado acontecendo aqui. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que entender que isso é errado e a discussão tem que partir disso. Depois a gente vai pras nuances, sabe? Meio que é isso, eu posso não estar lembrando 100% do vídeo, vejam lá depois e me contem se eu comentei errado e tudo mais. Mas é que talvez também eu esteja misturando um pouquinho o vídeo com o que eu vi de Superman, porque pra mim a mensagem de Superman traz muito isso também. Quando a gente vê as discussões do Clark, principalmente com a Lois ou com outros personagens, a gente vê que ele é essa pessoa que vai olhar não pelo que é regra, não pelo que é lei internacional ou o que ele deveria fazer, não sei o quê. Ele vai olhar e vai ver que alguém tá em perigo e ele vai resgatar essa pessoa. Não importa quem é essa pessoa, não importa o contexto em que essa pessoa tá, mas sim que, cara, essa pessoa não deveria estar aqui nessa situação em que ela vai morrer. Eu vou salvar essa pessoa. E isso não quer dizer necessariamente que ele tem uma resposta para todos os problemas que existem no mundo, ou todas as nuances, ou todos os contextos que levaram àquela situação específica, mas sim que, cara, agora isso aqui tá parecendo muito errado. Deixa eu fazer o que eu posso pra melhorar essa situação. E eu gostei muito de ver isso, né? Porque tem uma coisa muito infame do filme do Zack Snyder, do
do Homem de Aço, que é o Pa Kent, né, o pai do Clark Kent, falando, né, que é ruim o Clark ter salvo umas crianças no ônibus escolar. Pô, era pra eu ter deixado essas crianças morrerem? Então ele, talvez. E, cara, isso é muito criticado até hoje, porque como assim, né? Era pra você ter deixado as criancinhas morrerem. Isso é uma coisa que não acontece de forma alguma nesse filme de agora. Pro Clark, salvar vidas é algo essencial. Ele vai tentar preservar a vida das pessoas, ele vai tentar preservar as pessoas, né? Ele não quer também que elas sofram, então até mesmo situações de sofrimento ele também vai tentar evitar. Ele vai tentar salvar o esquilo, ele vai tentar salvar um monstro que tá atacando a cidade, porque ele quer levar esse monstro vivo pra ser estudado. Sabe, ele é um personagem que não vai se mover tanto pela nuance, mas sim pelo sentimento, pelo instinto. Isso aqui tá parecendo errado, eu vou fazer algo pra mudar isso. É um pouco diferente da abordagem de outros super-heróis que a gente vê nesse filme, de outras pessoas da sociedade civil que a gente vê nesse filme, mas é o jeito que é o super-homem, sabe? Ele é o cara que vai olhar pras coisas de uma forma simples. E isso pode ser um defeito, mas também pode ser talvez uma grande qualidade. Em um mundo em que outros super-heróis vão olhar e falar, a gente não pode se meter nisso, ele vai falar, não, eu tenho que me meter nisso. Eu tenho que resolver. A gente tem que resolver porque a gente tem que preservar a humanidade. E quando eu falo preservar a humanidade, não é só preservar vidas humanas necessariamente, apesar de ser também, mas sim de preservar a humanidade intrínseca a cada um de nós. E isso é discutido também em uma das cenas do filme. O Clark vai falar sobre o que é ser humano, o que significa isso pra ele. E eu gosto muito dessa fala e também gosto muito da dualidade apresentada no filme entre o que é ele ser uma pessoa kryptoniana, o que é ele ter vindo de Krypton, e o que é ele ser um humano da Terra, criado por humanos, passado a vida toda aqui. O que é diferente? Ele é diferente por ser kryptoniano, por ser humano? O que o Clark é de verdade? E o que existe de diferente pra ele entre os pais biológicos dele em Krypton e os pais adotivos dele no interior do Kansas? Eu podia ficar aqui horas falando de Superman, acho que deu pra perceber. Eu gostei muito do filme, gostei da trama, gostei de cenas específicas, das cores do filme, das cenas de ação, gostei dos personagens do filme, inclusive não trouxe aqui pra não dar muito spoiler, mas eu queria destacar principalmente um personagem que é o Senhor Incrível, o Mr. Terrific, que é um personagem que tem um pouco mais de destaque que outros que aparecem ali no meio do filme, e ele é bem bacana, bem interessante. No começo eu achei que ele ia ser só uma piadinha assim, sabe, que ia ser rapidão, mas ele ganhou mais destaque, foi bem bacana. E eu não podia deixar de falar dele, o Krypto, gente, assim, cachorro, perfeito. Mas, cara, o pessoal falou, ele é a melhor coisa do filme. Ele não é a melhor coisa do filme, ele é algo muito legal, é uma das coisas legais que tem no filme, mas esse filme, ele é muito maior, eu acho, do que a soma das partes, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem com tudo isso junto. Lógico, é muito legal o cachorro, ele é muito fofo, é muito legal a vibe que tem no filme, tem vários lugares muito distintos do filme, tem a redação, aí tem o ambiente todo da cidade, aí tem a Fortaleza da Solidão, aí tem o escritório do Lex Luthor, todos esses ambientes são muito distintos entre si, você sabe onde você tá, mais ou menos, pela característica geral ali em torno. Eu não vou falar mais aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo mesmo, mas eu queria saber o que vocês acharam de Superman, do James Gunn, o que vocês esperam aí do futuro da DC, quem sabe nos cinemas, mas eu já vou dizer, pra mim, assim, se acabasse agora eu já tava satisfeita, lógico que eu quero mais, né, mas eu gostei desse filme como essa história sozinha do Superman. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí em caps lock Marta, só pra eu saber que você viu até o final. Inclusive um beijo pra família Kent, que teve uma cena super bacana também. Não quero falar mais, chega, acabou o vídeo, é isso, se você gostou, curte o vídeo aqui no canal, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!